Salve nerds! Estamos de volta com mais uma dica de filme do canal História Nerd. Trazer aqui mais uma dica de filme baseado em uma HQ de 2003 que foi lançado nos Estados Unidos. O nome da HQ é Superman Entre a Foice e o Martelo. E recentemente saiu aí um filme aí, 2020, né? Início de 2020 saiu o filme. O mesmo nome, né? Superman Entre a Foice e o Martelo. O filme traz uma história alternativa, né? Para a história do Superman, onde a sua nave não cairia nos Estados Unidos, mas na União Soviética. E aí o filme é interessante, né? Ele traz vários acontecimentos importantes do século XX, como a Guerra Fria, como a Guerra da Coreia, como a construção do Muro de Berlim. Traz figuras importantes da história, como o presidente americano, o Kennedy, né, lá que vai ser assassinado. Traz aí uma figura histórica importante, que é o Stalin, né, que, como a gente sabe, quem já estudou a história da União Soviética, foi o líder da União Soviética e uma boa parte aí durante a existência da União Soviética. E aí, né, no contexto aí da história, o Superman vive na União Soviética, né? A história tradicional do super-homem, ele cresce, né, nos Estados Unidos. E aí ele vai crescer na União Soviética, na história do filme. E aí nós vamos ter os personagens clássicos da história dele, né? Vamos ter aí a Mulher Maravilha, vamos ter o Batman. O Batman aí, o Superman, na história do filme, ele toma o poder e se torna lá uma espécie de governante lá, ditador, né? Governando a União Soviética. E o Batman, ele é uma espécie de insurgente, né? Um revolucionário que quer tirar o Superman do poder. E aí você tem um embate entre o Superman, Superman soviético e o Batman soviético. Uma luta zona aí bem interessante, né? E você tem a Mulher Maravilha lá, que está querendo manter a paz entre a União Soviética e os Estados Unidos, porque nós estamos num contexto de Guerra Fria. Aí você tem os Lanternas Verdes também, a tropa dos Lanternas Verdes, e o Lex Luthor. Lex Luthor, querendo ou não, ele está no papel aí meio que de mocinho aí na história, né? Ele acaba se tornando lá na história o presidente dos Estados Unidos. Fica querendo combater o Superman. Então a história é interessante aí para quem gosta de história, né? Tem várias referências a eventos importantes do século XX, a personagens importantes do século XX, e é uma história de herói bem interessante, né? Eu não li a HQ, mas pelo que eu vi aí algumas análises, tem alguma diferença, né? As diferenças entre o filme e a HQ. Então tá aí a série aí, né? Uma dica de filme aí, aliás, uma dica de filme bem interessante aí. Superman Entre a Foice e o Martelo. Pouco mais de 1 hora o filme. E é um filme bem interessante, filme de animação. Então fica a dica aí de mais um filme aqui do canal. E é isso aí. Inscreva-se no canal História Nerd. E até a próxima.